Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos trazer uma sugestão de leitura para o livro Cartas a um Jovem Poeta de Rainer Maria Rilke. Este livro o que faz é compilar aqui 10 cartas que Rainer Maria Rilke enviou a Franz Xaver Capus. Era um jovem de cerca de 19 anos que estava num colégio militar pelo qual o próprio Rainer Maria Rilke já tinha passado, e um professor, um dia, ao ver que Franz estava a ler um livro, uma obra poética de Rainer, uma vez que se lembrava dele ainda como aluno, acabou por enviar alguns dos poemas, alguma da obra poética que o próprio Franz estava a criar, para que o Rainer pudesse dar a sua apreciação e talvez dar algumas dicas de como talvez ser poeta. E portanto, a partir do momento em que o professor enviou essa carta, nós temos aqui as cartas que Rainer enviou a Franz. São 10 no total, cada uma delas está cheia de dicas, não necessariamente sobre a criação poética, mas sobre a vida em geral. Eu sinto aqui um bocadinho falta de ver as cartas que Franz enviou a Rainer e, portanto, nós temos aqui as respostas, mas não sabemos quais são as questões, apesar de algumas delas serem muito fáceis de intuir pela forma como o Rainer acaba por falar com Franz através das cartas. No entanto, também estão aqui muitos saltos temporais. Ele levava muito tempo a escrever a resposta às cartas e eu não sei quem mais faz isso. No entanto, nós temos aqui então várias dicas, não só do processo criativo, que ele acha que é uma coisa que tem de vir muito de dentro e eu tenho de concordar. O processo criativo aqui não está só relacionado com arte. Houve aqui algumas coisas que eu, enquanto pessoa que faz vídeos para o YouTube, portanto que cria o conteúdo, acabo por ver que tem muito de verdade por trás destas palavras. E portanto ele tem aqui muitas coisas que está no fundo a dizer sobre o processo criativo, sobre a forma como nós fazemos crítica da arte, uma crítica literária, por exemplo. No início ele recusa-se até a fazer uma crítica aos poemas que lhe foram enviados. No entanto, ele dá dicas porque sente que a pessoa, o poeta, não está ainda nas palavras e portanto ele acha que nós devemos ir ao mais fundo de nós para conseguir criar algo e devemos tentar perceber se o que nós fazemos é algo que efetivamente sentimos que, se nós não fizéssemos aquilo, íamos ficar extremamente desgostosos e não poderíamos fazer mais nada. Portanto, um poeta é alguém que tem de sentir que, se não escrever, morre. É um livro que no início exige alguma atenção. No fundo, nós estamos aqui a falar de cartas que foram escritas entre 1913 e 1908. A forma como se escrevia, a forma como as pessoas se expressavam nessa altura não é a mesma forma como nós nos expressamos agora. Há coisas que acabam por não parecer tão imediatas. Poderão às vezes até parecer um bocadinho datadas, não todas, mas houve algumas ideias com as quais eu concordei mais que outras em que não concordei de todo. E no entanto, quando eu terminei este livro, senti que não tinha absorvido tudo o que devia, ou que havia coisas que eu talvez não tivesse compreendido, o que levou a que eu fizesse no espaço de 24 horas uma leitura e uma releitura. E o que aconteceu foi que, efetivamente, à segunda vez foi muito mais fácil para mim concentrar-me, já não estar a tentar destrinçar tudo o que estava neste livro. E o que aconteceu foi: eu tenho imensas anotações neste livro. Anotações não, são só post-its. Mas é um livro que efetivamente tem muito para nos ensinar. Rainer Maria Rilke muitas vezes parecia-me uma pessoa de 80 anos a falar, porque dava a ideia de ser alguém já muito vivido, e quando eu fui ver a idade, ele tinha cerca de 29 anos na primeira carta, e portanto é muito interessante ver também que os tempos mudam, as pessoas mudam. Várias das dicas relativas à vida são coisas que ficam, porque a vida para nós pode parecer muito diferente do que era há mais de 100 anos atrás, mas há muitas coisas que fazem parte do que é ser humano. A procura pela criação poética, a procura pela criação em geral, a procura por amor, por encontrar alguém para partilhar algo connosco, é uma das coisas a que Rainer Maria Rilke faz referência. Provavelmente porque no início Franz tinha cerca de 19 anos e portanto tinha muitas questões sobre o procurar alguém com quem partilhar a vida. A verdade é que no início, apesar de ser um pouco mais direcionado para a parte da criação poética, da criação artística, acaba por tocar aqui em vários pontos da vida e nota-se que havia liberdade de questionar por parte de Franz. Ele tinha muitas dúvidas sobre a vida e eu só tenho mesmo pena de nós não termos acesso
acesso efetivamente a essas questões, porque tinha sido muito interessante ver as cartas que originaram estas respostas, e às vezes sinto que falta aqui algum contexto e portanto teria sido interessante. No entanto, é um livro que efetivamente vale a pena, é um livrinho pequenino, é um livro que eu aconselho mais a quem tem algum interesse pela parte da criação de conteúdo, qualquer que seja, ou criação artística. É um livro que eu aconselho, por exemplo, a quem está numa encruzilhada da vida e que se sinta um pouco perdido, porque ele faz aqui muitas referências ao como nós devemos tentar entrar em contacto com o nosso eu interior. O facto de nós muitas vezes precisarmos de estar sós, aprendermos a estar sós connosco próprios e a partir do sofrimento aprender. Há aqui uma situação que eu achei muito interessante. Ele diz: não acredito que quem procura consolá-lo viva despreocupadamente, atendendo às palavras simples e tranquilas que às vezes lhe trazem alívio. A vida dele tem muito sacrifício e tristeza e permanece muito atrás dessas coisas, porém, se fosse de outra maneira, nunca poderia encontrar tais palavras. As pessoas que nos dão os melhores conselhos são pessoas que já bateram muitas vezes com a cabeça na parede, que já passaram por muitas situações e, portanto, nós devemos aprender com essas situações e é uma forma de nós nos conhecermos. É um livro que às vezes eu estava a ler e não estava a conseguir compreender efetivamente a ideia que ele estava a querer passar. Muitas vezes estava a acabar de ler e estava a pensar: eu não concordo com isto, mas assim que fechava o livro pensava: ok, mas de certa forma ele tem razão, porque não é aquilo especificamente, não é tão direto como ele estava a dizer, mas é um livro que efetivamente nos faz refletir, não especificamente nas palavras que ele está a usar, mas nas ideias que estão por trás das palavras. É um livro que efetivamente acho que vale muito a pena se vocês tiverem interesse em contactar mais com o vosso eu, se vocês tiverem alguma encruzilhada da vida, se vocês sentirem que andam um pouco perdidos. É um livrinho muito pequenino, isto vai ser muito rápido de ler, ele tem 106 páginas, portanto é um livro que eu acho que vou voltar a ele mais vezes e que de certeza que cada vez que eu o ler vou tirar ensinamentos diferentes. Portanto, digam-me nos comentários se vocês já tinham ouvido falar sobre este livro, se já tinham ouvido o nome, se conhecem o autor. Eu não conheço Rainer Maria Rilke, sei que ele é da República Checa, nasceu em Praga. Fiquei muito curiosa com algumas das obras que ele menciona no livro, portanto é possível que ainda as vá procurar. Digam-me tudo nos comentários, por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!